Olá, muito bom dia! Começa agora mais um SPM no ar, edição especial sobre direitos humanos. Um assunto muito importante para a vida em sociedade. Mas será mesmo que ele é respeitado? É isso que a gente vai tentar descobrir hoje. E para debater o tema, temos vários formatos de notícia e uma série de reportagens sobre os direitos humanos. E ao vivo nossos repórteres vão trazer outras informações. E temos também a presença aqui no estúdio do professor da Estácio São Paulo e pesquisador do Núcleo de Estudos em Arte, Mídia e Política da PUC São Paulo, Eduardo Viveiros. Muito obrigada pela presença. Obrigado, bom dia. E a jornalista Renata está junto conosco aqui no estúdio para trazer informações em tempo real de tudo o que acontece nas redes sociais. Bom dia para você, Renata. Bom dia, Pedro. Bom dia, Gabi. Bom dia, internautas. Então participe. Entre no Facebook da Agência de Jornalismo da SPM e deixe sua pergunta. Vou estar online com você durante todo o programa. O especial Direitos Humanos do SPM no ar começa agora. Como o próprio nome diz, direitos humanos são os direitos garantidos a qualquer ser humano. Falando assim, até parece fácil, mas tem muito mais por trás desse simples termo. Afinal, quando se começou a falar dos direitos humanos? Como esse tema é abordado hoje mundo afora? E aqui no Brasil, com toda a turbulência política que estamos enfrentando, os direitos humanos estão mesmo sendo respeitados? A reportagem de Renata Geraldo vai mostrar mais desse tema, que vai ser o protagonista do programa de hoje. A Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como ideal comum a atingir por todos os povos e todas as nações, a fim de que todos os indivíduos e todos os órgãos da sociedade, tendo-a constantemente no espírito, se esforcem pelo ensino e pela educação. Os direitos humanos estão em todos os lugares. A gente nem percebe. Andar na rua, usar o smartphone são alguns exemplos. A gente veio até aqui a PUC São Paulo, onde o professor de Direito Pietro Alarcón explica mais um pouco. A Declaração Universal de Direitos Humanos, que surgiu em 1948, ela é reconhecida no mundo como um documento paradigmático. Aí se encontram em grande número direitos que nós esperamos sejam reconhecidos no mundo todo e que, embora existam certas divergências culturais quanto à intensidade protetiva desses direitos, esperamos que os vários povos do mundo, reitero, embora essa diversidade cultural, se posicionem favoravelmente a eles. Os direitos humanos foram criados depois da Segunda Guerra Mundial, quando o mundo viu a destruição em massa. A partir daí, as nações criaram a Declaração dos Direitos Humanos, um jeito de garantir a dignidade humana. De lá para cá, o mundo mudou. Na África, há deslocamento em massa e morte de civis por conta das várias guerras. Nas Américas, o crescimento do crime organizado e o impacto das multinacionais afetam a vida das pessoas. Na Ásia e na Oceania, o Estado nega a liberdade de expressão e de reunião pacífica. Já na Europa, o problema é a grave crise de refugiados. Mas ninguém faz o que quer. Órgãos internacionais servem para colocar ordem onde não há. Estão espalhados no mundo inteiro e dialogam com governos para impor limites. É o caso da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O Brasil tem processos nesse órgão contra o Estado por conta de violações dos direitos humanos. Um deles é pelas torturas praticadas durante a ditadura militar. Marijane foi presa e torturada em 1969 por participar dos movimentos estudantis. Fugiu do país, teve filhos no exterior e em 1980 voltou para o Brasil no período da anistia. E eu fiquei 1 ano e meio presa. Como, na verdade, contra nós não tinha nenhuma acusação séria, a acusação que tinha era de subversão, de tentativa de subverter o sistema, né? Nós já estávamos presas há 1 ano e meio e a pena para esse grande crime era de 6 meses. De modo que nossos advogados conseguiram nos soltar, mas fomos soltas e fomos presas de novo, fomos soltas e fomos presas de novo, uma situação bastante perigosa, porque
numa dessas de prender e soltar, era possível que de repente desaparecessem conosco e dissessem que, sei lá, nós tínhamos morrido em um tiroteio ou alguma coisa desse tipo. E nós nos asilamos, eu e essas minhas duas companheiras, na Embaixada do Chile. O Allende tinha acabado de ser eleito no Chile, presidente da República, e nós fomos para lá. Os tempos de ditadura passaram, mas as violações continuam. E quem denuncia são os ativistas. Ana viveu na pele uma ocupação em São Paulo. Aos 18 anos, ela foi uma das líderes do movimento e saiu acompanhada da polícia. Janeiro, que foi o dia que eu me machuquei com bala de borracha, foi o dia que eles fizeram um caldeirão de Hamburgo, que é o nome que dão, mas quando eles fecham todas as vias, eles fecharam a Praça do Ciclista, a Consolação atrás e os dois lados, e fizeram um cordão mesmo. E antes mesmo da gente sair em manifestação e sair em ato, que o objetivo era ir até o Largo da Batata, só que eles queriam que a gente descesse a Consolação para chegar até a República, porque eles já tinham preparado todo um aparato lá para baixo. Antes mesmo da gente sair, eles começaram a atacar a bomba ali no meio, com todo mundo cercado. O Brasil é o país que mais mata ativistas no mundo. Em 2014, foram 74 ativistas ambientais assassinados. Nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada de maneira a envolver qualquer Estado. Agrupamento ou indivíduo o direito de se entregar a alguma atividade. Ou de praticar algum ato destinado a destruir os direitos. Ou liberdades aqui enunciadas. O Conselho Nacional dos Direitos Humanos disse que a situação nas prisões brasileiras é desumana. O argumento é que a tortura e a superlotação violam os direitos básicos, tanto que o Brasil é o 4º país com a maior população carcerária do mundo. Eduardo, como que a violação dos direitos humanos aqui dentro do Brasil afeta a entrada do país no Conselho da ONU, o CDH? Veja, são várias violações em todos os sentidos, direito à educação, direito à saúde, direito ao devido processo legal, investigação, enfim, ser julgado por um tribunal competente. São vários aspectos que, em certo sentido, fazem com que a Declaração dos Direitos Humanos do Brasil, boa parte dela, seja letra morta, né? Então, isso afeta no sentido de que não há uma legitimidade de um país que vai compor o Conselho dos Direitos Humanos da ONU, que foi um dos órgãos criados a partir dessa declaração, a partir da criação da própria ONU, né? Não tem legitimidade de estar participando junto com outros países que respeitam, que fazem com que esses direitos sejam garantidos, que haja uma cidadania mais bem construída, né? Então o Brasil tem essa herança que é atávica, histórica, da escravidão, da violência, da desigualdade, né? E tem um histórico de regimes repressivos desde a década de 40, a ditadura de Vargas, depois a ditadura militar, etc., né? E um tempo de vigência dos direitos civis e políticos, de democracia, muito curto. Então, isso faz com que vários outros países não reconheçam a legitimidade, a presença do Brasil nesses organismos internacionais. Tem algum país que não aceita a legitimidade? Nós tivemos uma manifestação clara, né, na abertura da sessão ordinária desse ano das Nações Unidas, quando o presidente Michel Temer, na época acho que ainda era interino, não sei, ele teve o desconforto de ver membros, né, das Nações Unidas, alguns países, 6 ou 7 países, alguns da América Latina, até por uma razão ideológica, de não compartilhar os mesmos princípios, saírem do recinto nesse momento. Isso é uma manifestação ostensiva, clara, de rejeição, né, desses países. E isso, veja, o mundo inteiro estava assistindo, né? Olha, só para situar o nosso telespectador, esse Conselho de Direitos Humanos, ele exige uma votação no ano que antecede o ano desse conselho. Nesse caso, como o próprio professor comentava, durante essa votação desse ano, para ver quem ingressaria nesse conselho, certas delegações se manifestaram dessa forma, porque o Brasil acabou ingressando para esse conselho no ano de 2017. Queria que você comentasse agora qual que é o impacto dessa inserção do Brasil nesse conselho. Veja, o Brasil tem uma tradição de diplomacia que
antecede esse governo, essa presidência, que vem desde o Barão do Rio Branco, desde o Império, né? Que é uma tradição pacifista de respeito à autonomia, à soberania dos países, né? E por conta desse exemplo, né, o Brasil tem a prerrogativa de fazer a abertura da sessão ordinária da ONU a cada ano, né? E o discurso do presidente do Brasil, seja ele quem for, é muito aguardado, né? Então, o Brasil ingressar nesse conselho é um reconhecimento da nossa diplomacia. Vamos supor que a diplomacia tem um estatuto que precede qualquer governo. A diplomacia é uma função de Estado, né? O presidente é o chefe de Estado, é o representante máximo e tal, né? Mas essa política, esse reconhecimento do Brasil como um país que defende os direitos humanos, etc., está por conta da nossa diplomacia, da nossa história, né? Isso acaba sendo uma evolução para nós como cidadãos, né, também. Se o que o Brasil faz lá fora fosse feito aqui dentro, ou seja, se os discursos, a representação, a prática, inclusive, de mediar conflitos, o Brasil ficou comandando as forças de paz na ONU durante muito tempo, teve um papel desde a Segunda Guerra Mundial, participou de vários momentos na história do mundo, né, com uma representatividade importante nesse sentido. Só que casa de ferreiro, espeto de pau, o que se faz lá fora, o que se diz lá fora, os discursos que se faz lá fora, não são aplicados na prática aqui por conta de todo um histórico de violência, mortes na criminalidade, até mortes no trânsito, se a gente for analisar por esse sentido, né? Falta fazer, né? Tem que fazer. Não adianta só falar. E todo cidadão, agora é um VT que a gente vai falar, todo cidadão tem direito ao espaço e ao lazer. Mas você sabe de fato sobre a ocupação do espaço público? Com a intenção de ampliar esse direito na capital, a Prefeitura vem aprovando o fechamento de ruas aos finais de semana. Entenda mais sobre o assunto na reportagem de Bianca Alves. Fechar para carros e abrir para pedestres. Essa é uma tática de ocupação do espaço público. Domingo, isso aqui era muito triste. Eu vinha muito aos domingos andar de bicicleta, com os carros passando, passa a ser um dia como qualquer outro. Ao tirarem os veículos, as pessoas ocuparam o espaço, parece que houve essa integração muito maior. Muita gente vê São Paulo como um escritório como esse aqui, um lugar cheio de papelada onde você vai de segunda a sexta e parte para o fim de semana. Mas a cidade não tem sido bem assim. É que a ocupação do espaço público tende a mudar essa visão. O caos do trânsito e a poluição são deixados de lado para esse clima de descontração e diversão aos fins de semana. O espaço que permite o encontro, o espaço que permite a cultura, o espaço que permite o desenvolvimento social, econômico, enfim, é o lugar da política, né? O lugar do debate, é, portanto, o lugar da democracia. Então você percebe muitas vezes as cidades indo por um caminho que é muito controverso, né? De desvalorização do espaço público, de transformação do espaço público em mero equipamento de circulação, de transporte, de mobilidade, quando na verdade o espaço público, ele é que dá sentido a uma comunidade, a um grupo social. O espaço público faz parte da interação das pessoas com a cidade. Interações que incluem o direito à liberdade de locomoção, direito a participar da vida cultural da comunidade e o direito de liberdade de opinião e expressão. Estão todos listados na Declaração dos Direitos Humanos. O espaço urbano, a partir de então, não é importante apenas só para a mobilidade. Ele acaba se tornando também um espaço lúdico e de lazer. Apesar de proporcionar maior lazer e ocupação da cidade, há quem não aprove a mudança. Péssimo, péssimo. Nós aqui, por exemplo, é um comercial diferente, que nós somos algo turístico, estamos aqui há 30 anos. Como está há 30 anos, a maior parte de pessoas já com uma certa idade. Então, muitos deles a renda vem daqui mesmo. Eu sou de Salvador e é a primeira vez que eu estou vindo aqui, né? E eu estou gostando da cidade, né? Eu tinha uma imagem diferente, que eu ia chegar aqui e encontrar só carros transitando, poluições, né?
e várias confusões, mas eu estou vendo aqui que tem ambiente também, né, de trocas, né? Vejo aqui os artesanatos, então, na verdade, está me surpreendendo um pouco, né? Dos homicídios registrados no Rio de Janeiro até 2017, 96% foram arquivados. Isso que está acontecendo é um reflexo da impunidade no Brasil. Os autores dos crimes ficaram livres. É como se apenas 4 entre 100 homicídios chegassem ao judiciário. A situação se repete em outros estados brasileiros. Paraíba, Rondônia, Sergipe, Bahia, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e São Paulo também têm registros alarmantes de homicídios que não chegam ao judiciário. Bom, apesar dos olhares negativos, as ocupações das escolas são mais que políticas, são também culturais. Os secundaristas fazem saraus, rodas de samba, exercem a militância através da arte. Além disso, eles cozinham, dão aulas próprias e até limpam escolas. Mas isso a gente vai saber melhor com o Lucas Hort, que está numa escola que está sendo ocupada. Olá, Lucas! Bom dia, Renato. Tudo bom com você? Tudo, e você? Também. Eu estou aqui na frente da Escola Estadual Caetano de Campos, localizada no bairro da Aclimação. Ela ficou ocupada do final do mês de outubro até o dia 24 de novembro desse mês, 24 de novembro. Um dos responsáveis por essa manifestação foi o estudante secundarista Pedro Rabelo, de 22 anos, que junto de mais 4 amigos organizavam diversas atividades no tempo que permaneceram na escola. Entre algumas dessas dinâmicas, haviam rodas de poesia, debate de livro e até mesmo teatro. Porém, nunca esquecendo de discutir o cenário atual político brasileiro, sendo o principal assunto a PEC 241. Essa é a PEC que delimita um teto de gastos públicos do governo e que como isso interferiria na vida desses estudantes. Essa escola ficou ocupada até, como eu falei, antes do dia 22 de novembro e ela foi desocupada depois que a polícia militar foi acionada. Não houveram feridos e nem menores apreendidos, sendo assim de uma forma pacífica. Lucas Hort para o SPM no ar. A gente vai continuar falando desse assunto e vamos rodar agora um documentário, um trechinho desse documentário, do documentário que chama Lute como uma Menina. Eu lembro que saiu uma notícia na Folha falando sobre a reorganização escolar e sobre o fechamento das 94 unidades. Eu percebi que eu teria que mudar de escola. Nem tem embasamento o negócio. Era um projeto de piorar cada vez mais o lugar que a gente passa a maior parte da nossa adolescência, que é a escola. E a gente tentou várias outras coisas, tentou se manifestar de forma pacífica e, na verdade, eles simplesmente ignoraram. Juntam um grupo de pessoas para ocupar a escola. E aí chegou a diretora. Você decidiu que vai ocupar? Mas aí a polícia chegou também. E aí a gente ocupou. Era só mina aqui dentro, não tinha homem, era só as minas. Cara, olha isso aqui, essa escola, se você ver antes, essa escola não tinha nada disso. Era tudo sujo. E o que a gente fez aqui foi uma escola utópica, uma escola que nem Estado, nem privatização nenhuma conseguiu fazer. Uma escola com cultura, com conteúdo, com participação ativa dos alunos, tanto na limpeza, na gestão, na segurança, de todas as formas, impecável. Estado veio quente, nós já tá bebendo. Eu passei a minha vida inteira achando que os policiais respeitavam mais as mulheres, pelo menos em público. O que eu passei foi fichinha do que... Esse é um documentário muito interessante e as imagens são realmente bem chocantes. E ele fala, é uma obra que fala da liderança que as meninas assumiram nas ocupações secundaristas. E a gente percebe a força, professor, que elas assumiram nessas manifestações políticas, nesses movimentos.
O que mudou para essas meninas assumirem esse papel realmente, que antes era totalmente o oposto, o inverso? A sociedade mudou, a mulher conquistou várias coisas ao longo dos últimos 2 séculos, né? Direito de votar, direito de expressão, o feminismo dos anos 60, etc. Uma série de mudanças que fazem com que a gente olhe para a Declaração dos Direitos Humanos, por exemplo, em relação à igualdade de gênero, à igualdade de salário para o mesmo serviço, pelo mesmo trabalho, né? E ao direito à educação, por exemplo, como uma obrigação do Estado, um dever da sociedade, né? Que é implementado mais ou menos de acordo com como essa sociedade se manifesta, né? Então, os jovens, as mulheres, as meninas estarem lutando pelo direito à educação está previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos e está previsto também na regulamentação e na discussão desses direitos, nos pactos que foram feitos depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos, está prevista que a educação leve esses direitos como uma matéria do ensino fundamental, do começo da vida escolar, né? Então, falar de direitos humanos é falar, né, dos direitos de todas as pessoas, inclusive das crianças, das meninas, dos meninos, etc., e da diversidade que a sociedade foi construindo ao longo do tempo. Então, assim, não é um documento morto, não é uma lei congelada, né? E essas mobilizações fazem com que a própria aplicação dos princípios contidos nas declarações seja uma aplicação dinâmica, que mude a cada momento. Isso, né? Também está previsto nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, certo? Certo, e também falar sobre a questão do ambiente, coisas que não se tinham previsto naquele momento. Veja, o que se falava naquele momento, tinha acabado de se sair de uma guerra em que 90 milhões de pessoas morreram, metade dos judeus da Europa, do mundo praticamente, foram assassinados por Hitler, né? Então se tinha uma consciência de que era preciso dar dignidade ao ser humano, à pessoa humana, né? Em todos os sentidos. Agora outras coisas vão aparecendo, né? A questão do terrorismo, a questão da violência de gênero, a questão da violência contra a mulher, contra o jovem, num país como o nosso, né, por exemplo, né? Então, isso são coisas que fazem com que essa declaração seja cada vez mais atual. Desculpa, pode ir. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que foram implementados, se não me engano, esse ano, eles reforçam que os estados precisam implementar esses direitos mais do que a Declaração dos Direitos Humanos? Não, uma coisa é complementar a outra, né? Por exemplo, a China está fazendo um programa muito grande de substituição de energia fóssil, né, por energia limpa, por energia hidrelétrica. Só que ela tem 28 mil barragens de água, né? Ela resolve um problema do ponto de vista ambiental? Resolve. Mas Mianmar, Vietnã, outros países, Tailândia, etc., em volta, Índia, vão ficar prejudicados, porque os rios que vão ser cortados, os rios que vão ser bloqueados, fazer reserva, etc., para gerar energia, não vão alimentar a bacia desses países. Também é um problema de direito à alimentação, direito ao ambiente saudável, etc., que é afetado por outros países, né? Então, veja, retomar os direitos humanos na perspectiva do ambiente, da sustentabilidade, das questões da diversidade cultural, social, sexual, etc., é retomar uma dinâmica que deu origem a esse, né? Um grande problema, que era a guerra, né? A provável extinção até do ser humano, as bombas atômicas, etc., que deu origem a isso, agora é substituído por outros problemas, né? Então não tem um grau maior de importância. Claro que se nós não tivermos um ambiente onde nós possamos produzir alimentos, produzir um ar respirável, etc., nós não temos condição de sobreviver como humanos, que dirá fazer cumprir os nossos direitos. Então, é o foco mais importante nesse momento, né? Isso não pode substituir... Às vezes a gente acha que as coisas, hoje parece que são coisas pequenas, mas também são os nossos direitos. Então é muito importante que as pessoas realmente conheçam, né, tem uma os direitos teoria, humanos. inclusive na física, que diz que se uma borboleta bater asas de um lado do mundo, provoca um furacão do outro, né? Imagine uma decisão política tomada num país que tem poder, como os Estados Unidos, por exemplo, o impacto que não tem
em relação aos direitos humanos e à própria vida humana no outro lado do planeta. Tipo, não vou mais participar do acordo sobre o aquecimento global. Se fizer isso, né, prejudica todo mundo. Então tem que haver muito diálogo, muita negociação. Para isso serve as Nações Unidas, para isso serve os fóruns internacionais, né? Não dá simplesmente para fazer um muro, né? Não. O MEC anunciou que pretende lançar um curso de direitos humanos para professores de educação básica. De acordo com o diretor de Políticas da Educação em Direitos Humanos e Cidadania, Daniel Aquino Ximenes, o treinamento terá módulo de estudo online, no quais os professores terão acesso a temas como racismo, homofobia e bullying. O curso será destinado a professores do ensino fundamental e médio e deve entrar em vigor a partir do segundo semestre de 2017. Bom, Eduardo, a gente tem aqui uma pergunta das redes sociais do Facebook, do Gregório Jung, nosso colega, que diz: gostaria que abordassem o tema do aborto, visto que ontem o STF aprovou um caso de aborto de até 3 meses, ou seja, a partir de agora é legal praticar o aborto desde que seja até os 3 meses de gestação. E ele quer saber se isso abre precedentes ou se isso é bom ou ruim para a nossa sociedade. Veja, a decisão do STF sobre um caso específico, né, considerou que não foi crime o fato da pessoa ter realizado o aborto e não penalizou as pessoas da clínica envolvida, porque não houve uma denúncia formal, etc. É um formalismo jurídico. O que essa decisão pode ser usada como referência, como jurisprudência para outras decisões do STF e do Judiciário como um todo? Os juízes podem interpretar essa decisão de maneira a não considerar crime ou considerar crime o aborto antes dos 3 meses, até 3 meses de gestação, né? Na verdade, essa é uma discussão que vários setores da sociedade estão envolvidos, né? Você tem um problema ético, você tem um problema religioso, teológico até, né? Você tem um problema de fundo humano, né? Que é a decisão que a mulher pode tomar em relação ao seu próprio corpo, né? Isso é uma bandeira, inclusive, de vários movimentos e propostas que estão sendo discutidas, inclusive, no nosso Congresso, né? Então, é uma questão muito complexa que está sob debate intenso da sociedade. O direito da mulher sobre o próprio corpo entra como um direito humano? É um direito humano, tá mais ou menos regulamentado, que é o direito à integridade física, à integridade pessoal, enfim, há vários artigos que logo no começo da declaração, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, regulamentam, não regulamentam, né, porque na verdade a declaração é um ideal, ela é uma referência, é uma sugestão, e alguns países cumprem ou não cumprem, cumprem mais ou menos, integraram inclusive nas constituições esses direitos, né? Então, é possível interpretar assim, né? Agora, como é uma discussão que exige várias manifestações e até uma consulta ao soberano da democracia, que é o povo, né? Tá certo? Isso tem que ser muito bem pesado, muito bem discutido, né? Para que as pessoas não fiquem sem os seus direitos, sem essas garantias. Um dos argumentos que se usa é, tudo bem, se fala que a mulher não deve fazer o aborto, etc, etc, mas quem é que garante as condições para que essa criança seja criada? Né? Exatamente. E, por outro lado, tem posições que não aceitam o aborto nem em caso de estupro, né? Nem em caso de uma necessidade médica comprovada, uma doença incurável, ou uma perspectiva de ter sofrimento, tanto para a pessoa que vai nascer, quanto para a pessoa que vai criar, para a família que vai criar. Então, isso tudo são fatores a serem discutidos, né? Várias sociedades já discutiram isso, aprovaram, e outras não. Outras ainda estão no processo de discussão, de referências, de revisão, inclusive, de valores, princípios e ideais, né, de convívio social que implicam nessa decisão. Ou seja, mais do que só uma discussão de se é legal ou não, também envolve várias questões de direitos humanos, né? A lei, ela não é um documento frio, ela é o resultado do debate, da discussão na sociedade. Ela não pode espelhar
esta ou aquela visão de mundo, ela tem que ser mais ou menos uma média, um consenso, né? Na democracia você tem o dissenso, tem o debate, o conflito, né? Mas você tem o consenso, que é por onde se constrói a legislação positiva, o direito chamado direito positivo. Certo. No próximo bloco, você vai acompanhar a rotina das crianças que são vítimas de trabalho infantil. E afinal, qual o futuro da próxima geração? Tem também matérias sobre racismo e o problema da falta de moradia. Fique com a gente, o SPM no ar volta já já.